Sejam bem-vindos a mais uma de nossas aulas. Nós estamos na unidade 1, trabalhando as bases teóricas e conceituais da geografia política. Nós iremos estudar hoje, especificamente, a evolução histórica do campo disciplinar da geografia política. E para ter acesso ao material dessa aula, basta entrar na nossa sala de aula virtual no Google Classroom. Lá nós teremos 4 textos para que você acompanhe nossas discussões. Nós estamos trazendo aí a geografia política clássica, uma discussão sobre o pai da geografia política, a geografia Estado e Nação, um texto exclusivo do próprio Friedrich Ratzel, que é Solo, a Sociedade e o Estado. Nós temos aí a crítica da geografia política clássica, que é um texto do geógrafo Claude Hafestad. Então baixe, analise, leia e acompanhe as nossas discussões lá no nosso chat no Google Classroom. Então vamos ao primeiro tópico da nossa aula. Então vamos iniciar aqui trazendo a Revolução Francesa como um marco que vai colocar em questão o absolutismo monárquico. Então, antes de tratarmos sobre a geopolítica propriamente dita, vamos fazer uma análise dessa parte da história muito importante, que vai acontecer basicamente 100 anos antes do nascimento do Friedrich Ratzel, e mostrar que a Revolução Francesa foi, de fato, um marco que iria servir para a análise filosófica, histórica, da necessidade ou da função real do governo monárquico. Então, considerando que esse vai ser um marco principal para as demais modificações que ia ocorrer na Europa, então, a Revolução Francesa, que se desencadeou em 1789, mostrou ao mundo, principalmente ao mundo europeu, que o povo está, de fato, acima de qualquer instituição, seja ela absolutista, seja ela democrática. O povo estabelece, ainda que por revoltas, ainda que por consenso, o governo. Então, no caso da Revolução Francesa, que foi uma revolução burguesa da aristocracia que estava em decadência na França, sendo uma forte opositora de Luís XVI, o rei da França, e a partir das ideias iluministas, os revolucionários começam a implementar a Marcha sobre Versalhes, a épica Marcha sobre Versalhes. Por que a Revolução Francesa ela é importante para a análise geopolítica? Porque aqui vai dar início à configuração do que nós chamamos de governo de Estado moderno. Ainda que a Revolução Francesa não tenha se desencadeado em um governo ou um sistema de governo democrático, ao contrário, né, o que alertou, o que foi alertado por Edmund Burke, a Revolução Francesa ela acabou por desencadear ditaduras, né? Nós temos aí uma crítica ferrenha aos métodos da Revolução. Diferentemente, né, do que ocorreu na França, existia a Inglaterra a ideia de que as mudanças deveriam ser conquistadas de forma progressiva, de formas pontuais, até chegarmos a um governo que efetivamente fosse liberal e fosse democrático. O método da Revolução foi questionado pela crueldade que se deu. Aqui a Revolução, na verdade, foi um ciclo de revoluções que durou entre 1789 a 1799,
Daqui nós temos aí a quebra da monarquia absolutista francesa de Luís XVI, que foi guilhotinado. E temos a emersão de um governo que vai estabelecer novas bases. Não necessariamente vai estabelecer um governo do povo, mas vai dar início ao que nós chamamos da Primeira República Francesa, certo? Que foi uma situação, né, uma consequência advinda da Revolução Francesa. Então, parte daí também muitas reflexões sobre a geopolítica que nós vamos, de fato, observar. Por quê? Na Alemanha, o Império Prussiano, no caso, que era formado por diferentes reinos, chega-se, né, ao final do século XVIII, final do século XIX, praticamente, a Alemanha, no caso a Prússia, né, o Império Prussiano, precisando avançar do ponto de vista da reorganização de um Estado moderno, porque ainda estava dividido o reino. Então, temos aí, depois da Revolução Francesa, outras guerras que foram implementadas, né, que foi também a questão da Guerra Franco-Prussiana. Terminando o ciclo de revoluções na França, temos aí o destaque, né, dado ao líder militar francês, o Napoleão Bonaparte, né, que se destacou durante a Revolução Francesa como sendo um dos grandes militares que implementou, né, campanhas contra Luís XVI e, basicamente, né, contra todos aqueles que eram líderes da contra-revolução. Então temos aqui que nós chamamos de guerras revolucionárias, em que vai gerar um cenário extremamente interessante para a ascensão de Napoleão Bonaparte. Temos aí a Guerra de 100 Dias, Napoleão vai dominar os assuntos, né, europeus e globais, onde ele se torna o imperador da França, e vai, de certa forma, acabar por suprimir, por assim dizer, as revoluções que foram ocorrendo, né, provocadas pela primeira revolução, né, que foi a queda de Luís XVI. Então, vem a Guerra Franco-Prussiana. Aqui temos um quadro aí, uma arte, mostrando aqui essa guerra que vai colocar fim ao Império de Napoleão Bonaparte, certo? Aliás, ao sobrinho de Napoleão Bonaparte, o Napoleão III. Aqui, a Guerra Franco-Prussiana, ela vai ser travada com Napoleão III, que era, na verdade, herdeiro do Napoleão Bonaparte, sobrinho dele. Então, temos aqui uma guerra que vai ocorrer entre o Império Francês e o Reino da Prússia, certo? Que recebeu apoio lá da Confederação Alemanha do Norte. Então, aqui essa guerra ela vai ser desencadeada justamente pela a busca de um equilíbrio de poder entre as grandes potências. De fato, foram constituídas após as guerras napoleônicas. Então, temos aí as grandes potências, a França e a Prússia, que eram inimigos durante essas guerras, né? Então, temos aí uma questão similar que nós podemos averiguar. França, o Império da França e o Império Prussiano, poderíamos dizer que na época eram as duas grandes potências mundiais. Então, o Otto von Bismarck, que era o líder prussiano, chanceler, que estava coordenando as forças militares prussianas contra a França, queria unificar o Império.
com o objetivo, né, de tornar o Império ainda mais forte. Então, os estados germânicos liderados pela Prússia, nesse caso, tornaria, né, o que já era de se esperar, tornaria o Império ainda mais forte e traria para a Europa a sua hegemonia e sua assimetria política em relação à França. Então, a França, para evitar, em oposição a Bismarck, o Napoleão III, que havia perdido várias guerras, né, tentou buscar o prestígio, né, implementando aí uma guerra contra essa política de Bismarck. Então, a união a unificação da Alemanha traria, objetivamente, para Napoleão III, uma ameaça à sua supremacia no continente europeu. Então aqui temos um equilíbrio de poder, sendo o motivo principal dessa guerra. Isso vai gerar, de certa forma, uns discursos para os teóricos, né, os filósofos da geografia do poder, ou até mesmo da geopolítica em si. Como não existia ainda esse campo disciplinar, muito menos a disciplina de geografia, todas essas discussões estavam no campo do conhecimento das ideias. Não existia ainda uma análise sistemática para identificar ou analisar essas guerras como sendo uma geografia política propriamente dita. Então, o que nós observamos é que a Alemanha ela vai entrar num processo que nós chamamos de idealismo nacionalista, que vai exigir não somente um esforço militar, mas também um esforço teórico para justificar a necessidade de unificação do Império Prussiano. Então surge, nós vamos conhecer como geografia política clássica. Aqui nós estamos falando do tributário da geografia de Alexander von Humboldt e Karl Ritter, que foi Friedrich Ratzel, esse alemão contemporâneo da guerra franco-prussiana, no período ele tinha basicamente uns 26 anos de idade, e percebeu, né, como qualquer outro estudioso da sua época, a necessidade de fazer valer cientificamente a ideia da unificação da Alemanha, ou seja, teorizando a importância de um Estado forte, uma vez que nesse período o Império Alemão incluía 25 estados. Então, o país estava dividido. Então, a necessidade de uma unificação política administrativa desses estados em um único Estado-nação era emergencial, uma vez que todas as nações ou países da Europa, né, a maioria deles já haviam logrado êxito na constituição do seu Estado-nação. Então, a estrutura feudal dos reinos, né, foram constituídos durante a Idade Média. Chega-se, né, quase ao final do século XIX, a Alemanha ainda precisando unificar a sua nação. Então, a geografia produzida por Friedrich Ratzel é, de fato, uma ciência enviesada no nacionalismo do Império Prussiano, né, na necessidade de entender que os destinos da Alemanha estava necessariamente atrelado à sua unificação. Então temos as questões que ocupavam Ratzel na construção de sua geografia política clássica. Temos que levar em consideração também a formação positivista e o objeto positivista que é implementado por esse autor
uma vez que ele também vai fazer a referência muito fortemente às ideias de Charles Darwin, perspectiva de uma ciência pautada na seleção natural, na luta pela vida, e uma espécie, em certo ponto, de uma seleção natural. Então, o Estado teorizado, a geografia, no caso do Estado, desenvolvido por Friedrich Ratzel, assim como vai posteriormente desenvolver a análise o Claude Hafestad, né, que o Ratzel produziu muito mais uma geografia do Estado do que uma geografia política. Mas aqui estão as questões nevrálgicas e importantíssimas, destacadas no pensamento do geógrafo alemão. Temos aí o destino da Alemanha. Obviamente, trata-se da perspectiva de uma aliança, uma liga pan-germânica, certo? Aqui nós temos fortemente essa ideia, né, de destino da Alemanha dentro das teorizações de Friedrich Ratzel. Aqui nós temos, quando você vai tratar, né, sobre a geografia produzida por Friedrich Ratzel, você vai entender que ele estava sendo motivado pelas questões políticas que envolvia a emergência de um governo, assim ele acreditando, né, de um governo que liderasse a Europa. E para isso, sem dúvida alguma, só poderia acontecer com a unificação. Os primeiros esforços teóricos foi justamente entender a necessidade da criação de uma língua pan-germanista para implementar essas medidas. O nacionalismo, a questão nacional que movia a sua ciência, justamente colocaram as ideias de Ratzel como sendo ideias parciais, sem neutralidade científica. O seu contemporâneo, né, o Vidal de Lablache, o acusava de produzir uma ciência direcionada ao imperialismo alemão. Então, uma vez que não estava unificado, o governo implementou uma campanha mal sucedida. Então, temos aí a Friedrich Ratzel mostrando a importância de medidas para a questão nacional, para resolver essa questão nacional. Então, a ciência geográfica de Friedrich Ratzel. Então, o que é que ele vai destacar? Ele vai alertar os seus estudos sistemáticos, né, de geografia geral, na célebre obra Antropogeografia, que ele publicou em 1882, ele vai trazer pequenos estudos sobre problemas geográficos e políticos, né, que vai culminar numa obra maior chamada Geografia Política. Então aqui ele vai trazer à tona ao meio intelectual sobre alguns aspectos importantíssimos que vai caminhar em torno de uma análise de anexação de espaços, e que essa anexação de espaços vai ser guiado, por sua vez, por leis. Vamos conhecer um pouco das leis de expansão do Estado, ou de manutenção do Estado, propostos por Friedrich Ratzel. Aqui nós vamos fazer uma análise sobre as leis de expansão do Estado, de manutenção do Estado, propostos por Friedrich Ratzel. Então vamos lá. Para ele, o Estado, ou o espaço dos Estados, deve crescer com a sua cultura. O crescimento do Estado-nação segue a outras manifestações de crescimento do povo, ou seja, o crescimento da população
vai estar atrelado ao crescimento do Estado-nação. Quando falamos de Estado-nação, nós falamos de duas concepções que são indissociáveis no pensamento do Friedrich Hatzel. O Estado enquanto território, enquanto organização política, por assim dizer, e a nação como concepção de cultura. Então, devendo necessariamente preceder o crescimento do próprio Estado, ou seja, o crescimento do povo não se dá sem o crescimento do Estado, da organização política administrativa unificada. O crescimento do Estado ele vai sempre se manifestar pela adição de outros Estados. Aqui nós temos uma clara evidência ou defesa de Friedrich Hatzel em torno da questão política administrativa fragmentada da Alemanha, no caso do Império Alemão, que deveria se unificar, deveria avançar para, assim, lograr êxito enquanto um Estado unificado. A fronteira é o órgão periférico do Estado, ou seja, observe que ele traz aqui a noção biológica, ele traz termos comuns à biologia, tratar como órgão, uma coisa que é essencial e fundamental de um sistema. Então a fronteira ele trata como órgão vital, certo, para o expansionismo do Estado. Então o Estado luta, quando está crescendo, pela absorção de seções políticas importantes. Então, aqui, para muitos, vai ser lido como sendo uma perspectiva mais de expansionismo militar. Mas nós observamos hoje que isso se faz não necessariamente militarmente, mas pela economia. Então, a teoria de Hatzel ela se torna atual no sentido de que nós conseguimos interpretá-lo como o processo de expansão do Estado-nação, não pelo solo, não pelos seus limites físicos, e sim pelos seus limites de influência, principalmente nas suas relações econômicas com outros países. A sexta lei diz o seguinte: o primeiro ímpeto para o crescimento territorial vem de outra, a civilização superior. Então isso aqui vai mostrar que a influência ou podemos dizer a razão para o crescimento territorial vem de outra civilização superior. Então nós temos aqui uma clara referência que ele faz à necessidade de anexação territorial, ou o que ele vai chamar de ímpeto, né, de uma forma mais suave, mas se trata de uma teoria que chama o governo ou a nação para crescer suas bases de influência em relação aos países. A sétima e última lei de expansão do Estado diz o seguinte: a tendência geral para anexação territorial e amalgamação transmite o movimento de Estado para Estado e aumenta a sua intensidade. E ele diz o seguinte: na medida em que existe anexação territorial, por exemplo, aqui ele está tratando basicamente, né, do império que precisa se unificar, uma vez que um se unifica, entendeu? Vai transmitir isso de Estado para Estado para se tornar um único Estado, ou seja, a anexação de territórios, o crescimento do povo, a ampliação de fronteiras vai inevitavelmente transmitir uma sinergia e assim por diante, a aumentar o que nós chamamos de anexação territorial, que é um processo para ele que vai ocorrer naturalmente à medida em que essas ações são estimuladas. O processo de ampliação dos limites é estimulado.
Então aqui nós temos as 7 leis de crescimento do Estado propostas por Friedrich Ratzel. Então, como falamos anteriormente, o Estado alemão, a Alemanha, por assim dizer, até o início desse século, estava extremamente fragmentada, tanto do ponto de vista social como territorialmente. E isso vai trazer a tônica, basicamente, do debate de Friedrich Ratzel. Prosseguindo aqui a nossa análise, temos a Geografia Política, que é uma obra que foi publicada em 1897, aí no finalzinho do século XIX, aonde as categorias apresentadas fortemente pelo geopolítico vai ficar marcado na sua teoria como sendo categorias importantíssimas para se compreender a sua obra. A primeira delas aqui nós podemos falar de organismo, por sua filiação ou por seu tributo à teoria de Charles Darwin. Entender o Estado como um organismo que tem uma íntima conexão com o espaço. Aqui o senso geográfico e o fundamento do que nós chamamos de sua geografia política. O organismo como sendo um sistema que depende um do outro, que está em conexão com o espaço, é fundamental para explicar e para entender as leis de expansão que nós analisamos anteriormente. O solo. Nós temos um artigo que nós disponibilizamos para vocês lá dentro do Google Classroom. O solo, pelas suas características intrínsecas, ela favorece e empenha o desenvolvimento dos estados. Quando fala em solo, pessoal, nós falamos em vários elementos que compõem a ideia de solo. A ideia de solo aqui nós estamos falando de recursos naturais, de áreas de expansão de atividades humanas, áreas que tenham um rico potencial de exploração. Isso é intrínseco e favorece, segundo Friedrich Ratzel, ao desenvolvimento dos estados. Então, a ideia de solo está vinculado muito às questões relacionadas aos recursos ou a meios naturais. O Estado, por assim dizer, que é de fato a organização política em um território ou territorializado, não é concebível de maneira alguma, segundo Ratzel, sem o solo. Ou seja, o Estado necessita do solo, que por sua vez, o Estado e os solos juntos, eles se transformam em um organismo, certo? Esse organismo formado pelo solo, certo? E Estado, uma vez que ambos não são concebíveis sem o outro, o solo sem o Estado e esse Estado sem o solo, ou seja, sem recursos, sem ampliação desse recurso. Então, aqui entra, de fato, a perspectiva territorial, de limites. Esse Estado ele precisa de solo, esse solo precisa, uma vez não tendo, né, as características necessárias para a expansão do Estado, nós temos que conquistar e ampliar esses limites desse solo. Esse solo, uma vez que não existe sem território e sem fronteiras. Quando fala território, nós falamos do Estado dominando o solo, essa área de recursos. Isso que é vital para a sua expansão. Então, o território em Friedrich Ratzel vai ter essa temática. Vamos lá. Temos aqui a
a ideia dos fundamentos de uma geografia do Estado em Friedrich Ratzel. Então vamos lá. Então, é fundamental resgatar esse detalhe no pensamento de Friedrich Ratzel. Então vamos lá. O Estado como organismo está baseado, antes de tudo, no seu caráter como um agente articulador. Certo? Como vocês podem ver aqui, o Estado ele é o articulador entre o território e o povo, certo? Ou entre o solo e o povo. Então, quando você observar o termo território aqui, você verá que é sinônimo de solo e solo é sinônimo de território. Então, dessa articulação, temos o povo. O que é o povo? O povo, nós temos aqui a caracterização do povo como sendo o espírito, a cultura, o sentimento territorial, as técnicas. Entendeu? Tudo isso aqui é, de fato, o que move, certo, a cultura. Então, o povo só pode expandir se houver, voltando lá, a perspectiva de Ratzel, se houver a sua conexão e sua simetria com o crescimento do território. Então, o território e o povo, por assim dizer, o território enquanto solo, certo? A cultura, a nação, ela só vai crescer considerando também os limites desse solo, desse território. Por isso que ele vai dizer, certo? Que o Estado, como sendo o grande articulador, ou agente articulador, por sua vez, que vai unir esses dois elementos, ele só vai crescer, ele só vai se expandir se houver a expansão do povo. O povo só vai expandir se houver solo, território, capaz de subsidiar e desenvolver a manutenção desse crescimento. Prosseguindo nossa análise. Temos o Estado, o que está em volta do Estado. Então, o Estado ele tem um papel político. O Estado aqui não é também, mas não é necessariamente um organismo somente físico, do ponto de vista, né, dos recursos e da administração desses recursos. O Estado é um organismo espiritual e moral, segundo Friedrich Ratzel. Dentro aqui, já temos uma análise mais transcendente do Estado, em Friedrich Ratzel. Então, nós não podemos aqui visualizar o Estado somente sob perspectiva física. Nós temos que analisar, segundo a teoria apresentada por Friedrich Ratzel, o Estado como sendo um organismo econômico, um organismo moral e um organismo espiritual. Isso move a ideia também de Estado em Friedrich Ratzel. E o Estado concentra o poder na concepção de sua geografia política. O Estado é o poder por excelência. Vamos prosseguir. O território Friedrich Ratzel. Temos aqui uma
uma análise bem interessante que ele vai fazer sobre a centralidade, ou que nós chamamos de desenvolvimento desigual das regiões de um organismo estatal. Então vamos lá. A ideia de unificação, a ideia de análise que ele implementa sobre a organicidade desse Estado, ele vai dizer o seguinte, que esse Estado ele apresenta-se, né, uma organicidade, como nós vimos anteriormente, econômica. Então vamos lá. Ao se interessar por essa temática, né, de desenvolvimento desigual das regiões, ou de um organismo Estado territorial, ou estatal territorial, os sistemas econômicos tendem a se organizarem a um estado, vamos dizer assim, de organização que é próprio, né, das relações econômicas. Então, aqui o Estado estabelece, no caso, né, o seu nível de coesão, vai estabelecer o desenvolvimento ou não de suas regiões. Vai se tornar, segundo ele, regiões de centralidade, né, o espaço, o fluxo comercial vai determinar o que é centro e o que é periferia. Então, esse sistema econômico, os sistemas econômicos tendem à organicidade e, por assim dizer, vai estabelecer, por força do desenvolvimento desigual e da diferença entre essas regiões, uma relação centro-periferia no interior do sistema. Entendeu? Temos aqui e temos no interior do sistema, né, temos uma relação de centro-periferia. Então, aqui nós temos centro e subcentros de poder. Observe que nessa análise ele é o primeiro teórico a trazer o que nós chamamos, né, da discussão na geografia urbana das localidades centrais. De certa forma, ele é um dos primeiros a trazer essa questão à tona. Então, ele não só fala do comércio regional, que vai manter a relação do que é centro e do que é periferia, mas também ele vai falar desses fenômenos, nós chamamos fenômenos de centralidade, para além dos limites territoriais desse Estado. Ele vai falar que o comércio internacional trabalharia no sentido de transformar a Terra inteira num vasto organismo econômico. Então, ele, de certa forma, traz aqui uma ideia, né, de globalização, de uma tendência natural de um sistema econômico se tornar global. Então, ele trata desse fundamento, né, do que ele entenderia como sendo um vasto organismo econômico, onde os povos e as regiões não são mais órgãos subordinados, né, mas sim órgãos que estabelecem uma relação mais igual. Isso aqui, de certa forma, vai subsidiá-lo, né, a entender, no caso, o Estado alemão como sendo um Estado passível de crescimento a partir do comércio internacional. Não somente de sua unificação, mas também de explorar o fluxo do comércio internacional. Obviamente, para se tornar, dentro desse sistema, o centro, e não a periferia, certo? Periferia seria, na verdade, uma consequência não
aceita intelectualmente e politicamente por Friedrich Hatzel. Vamos em diante aqui. Bom, algumas análises importantes a serem destacadas em Hatzel é que ao estudar a unidade do Estado, ele vai trazer aqui à tona algumas discussões que é muito importante destacar. Ele fala que, segundo alguns autores, Friedrich Hatzel ele não era adepto a teorias da liberdade individual. Então, muitos dizem que trata-se de uma teoria que não leva em consideração um aspecto liberal do indivíduo, enquanto alguém que esteja municiado de direitos para além daqueles que o Estado determina. Certo? Então, somente em questões muito pontuais o cidadão ou o indivíduo teria importância para o Estado no sentido de suas individualidades. Então, para ele, esse Estado teria como célula primeira, né, a família. Então, a família, para Friedrich Hatzel, seria a célula da organização social desse Estado. Então, para ele, o Estado deveria levar em consideração os proprietários, os habitantes, certo? O solo e o Estado teria como a meta subsidiar as políticas em volta das relações econômicas dos proprietários desse solo. Então, o Estado, por assim dizer, ele vai, aqui o Friedrich Hatzel, a suprimir mais a figura do indivíduo, ele não traz a ideia, vamos dizer, uma ideia socialista, comunista, do Estado se apropriar das propriedades, não é isso, mas ele, de certa forma, ele preconiza os proprietários desse Estado em relação à figura individual, certo? Onde o Estado está para servir os proprietários. Temos então aqui a crítica, voltando aqui, a crítica da geografia política de Friedrich Hatzel por Claude Hafestad, esse geógrafo suíço, que vai implementar as bases da geografia do poder numa perspectiva diferente da de Friedrich Hatzel. Então, posteriormente, Friedrich Hatzel vai dar origem à escola ambientalista. Muitos vão considerá-lo como geodeterminista, muitos vão associá-lo ao expansionismo do Terceiro Reich, da Alemanha nazista, e ele vai receber vários títulos, certo? Desde títulos de pai, né, da geografia política, até o idealizador do expansionismo nazista, ou do próprio Adolf Hitler. Mas o que nós sabemos é que nós temos um autor que teorizou a política do ponto de vista geográfico, da expansão da geografia desse Estado, mas do ponto de vista teórico nós vamos às críticas que foram tecidas por
Claude Hafestad sobre a teoria de Friedrich Ratzel. A primeira delas é, eu fiz aqui um quadro analítico de visões antagônicas sobre o mesmo objeto. Por exemplo, a ideia de poder. A ideia de poder para Friedrich Ratzel, o poder era centrado no Estado, certo? O poder, por excelência, como dito anteriormente, estava no Estado. Daqui, né, nós temos um caminho que foi perseguido por vários outros teóricos geopolíticos, que vai trazer a noção e o peso do poder centrado no Estado. Só que, segundo Claude Hafestad, o poder político teorizado, ele não é centrado no Estado. Ele é, diferentemente do que se pensou, né, por Ratzel, numa perspectiva única, Hafestad diz que o poder político ele é multi. Ele apresenta aos olhos de quem o vê como multidimensional. Ele está em várias dimensões, seja nas estratégias regionais ou locais, e que não necessariamente está nas estratégias do Estado. Então, a escala da análise do poder, ela vai diferenciar para Ratzel, para Claude Hafestad. Hafestad amplia a escala, no sentido de ampliar, de entender que existem várias outras escalas, só que Ratzel permanece, ou permanecer, somente no Estado. Falo isso porque não são contemporâneos, Friedrich Ratzel do século XIX, Claude Hafestad do século XX, mas nós estamos falando das teorias do poder político de dois grandes geógrafos, um clássico e um mais moderno. A ideia de Estado. O Estado para Ratzel observe aqui como o autor da geografia política, ou para a geografia política, pensa o Estado, concentra verdadeiramente o poder político. Já Hafestad, em sua teoria, ele diz que não, o poder não está concentrado. O poder do Estado não está, na verdade, o poder político não está no Estado e ele está descentralizado. Porque nós temos o poder do Estado, temos o poder de uma religião, de uma igreja, temos o poder de uma empresa. Então, ele está descentralizado, ele não está centralizado no Estado. Então, o Estado é apenas mais um poder visível, um poder coercitivo, mas na escala de análise de Hafestad é apenas um poder. Então, o poder ele é congruente a toda forma de organização, seja ela como Estado, seja ela empresarial, seja ela religiosa. A organização, ela em si traz a emanência do poder. Então, o poder político, por assim dizer, só existe no Estado, segundo Ratzel. Na verdade, para a questão, o poder ele é parte indissociável das relações e não necessariamente do Estado. Particularmente, eu vejo um avanço nas teorias de Claude Hafestad ao discutir o poder político. O poder político não é próprio do Estado. Quando falamos em poder político, nós, em primeira mão, podemos trazer o Estado como o exemplo mais clássico, mas não necessariamente o poder político está sob o Estado.
sobre a tutela, porque o poder a ninguém pertence. O poder é exercido. Então, se uma vez que o poder é exercido, o poder pode ser exercido por diferentes organizações. E ele se dá, segundo o Claudio Jefferson, na relação. Vamos continuar. Aqui está o quadro sintético da ideia de poder em Claudio Jefferson. O poder, ele apresenta-se uma forma no espaço. Geograficamente, o poder, ele tem uma tessitura, uma forma. Certo? Então, o que nós chamamos de tessitura, uma forma, o design desse território, é a área de exercício ou capacidade de poderes, a noção de limite, projeção de um sistema de limites ou fronteiras. Então, as tessituras se superpõem, se cortam e se recortam sem cessar. Então, quando você vê, segundo a teoria de Claudio Jefferson, quando você vê um território delimitado, aquilo ali é a forma mais categórica de um território. Mas aquilo ali não é necessariamente ou só aquilo do território. O território existe enquanto exemplo, né, mais objetivo, um país que você vê os seus limites de forma exata, né, as suas fronteiras. Só que, para Jefferson, como os limites do Estado ou território estatal não é necessariamente o exemplo único e mais objetivo do poder político, ele vai dizer, existem outros territórios menores dentro desse território. Aí você observa que para ele, o território, ele pode ser o território de uma empresa, de um grupo religioso, pode ser de uma facção criminosa. Então, o território ele não vai se dar necessariamente pelos limites do Estado, ele vai se dar através de quê? De redes. E nós, a rede vai ser o quê? Vai ser aquilo que vai ligar os pontos. Observa aqui os pontos, certo? E as redes? Esse ponto aqui está sendo ligado por essa rede. Então, o ponto é o que ele vai chamar de localização. Pode ser o ponto, pode ser uma aldeia, pode ser uma cidade, pode ser uma metrópole. Então, dentro de uma organização, de uma hierarquia urbana, a cidade A possa ser um ponto de poder em determinadas situações em relação à cidade B, à cidade C. O ponto não some. No caso, né, o ponto em si modifica não somente a imagem, mas as margens em que estão circunscritas esses nós. Então vamos lá. Se você, por exemplo, observa que um poder pode se formar aqui e pode também se formar aqui, você observa que ela vai mudar esses pontos aqui, vai mudar a imagem, a tessitura geral desse território. Então, o ponto, por excelência, se presta apenas à análise de repartição e, sobretudo, de hierarquização. Mas o ponto, ele é o que nós chamamos na teoria de Jefferson, o poder em si, é a localização geográfica do poder. Aí pode ser qualquer sistema, seja uma cidade, seja uma capital, metrópole, até uma igreja, certo? Então, as redes é que vai ligar os pontos. Aqui, o território, ele é feito, se você, por exemplo, for entender as relações de poder, você vai ter que ter uma rede. Porque a rede, ela vai o quê? Ela vai dar conta das relações, vai dar conta dos sistemas, de ligar os sistemas, os tramas.
A rede pode ser invisível, visível, a rede pode ser, quando você fala rede Wi-Fi, rede aérea, é uma rede invisível. Quando você fala rede ferroviária, rede urbana, uma BR, nós temos as redes visíveis. Então, quando nós observamos a teoria de Rafferstein, ele diz o seguinte, olha, você quer ver um território, um sistema territorial, não é necessariamente os limites de um território, de um país, ou até mesmo de uma região. O território por dentro, o raio-x do território, se você fosse ver, ele teria essa imagem aqui. Aqui é a parte íntima do território, pontos e redes. É essa aqui a ideia e análise principal de Claude Rafferstein. Formidável, porque ele consegue trazer uma teoria da geografia do poder, ou de uma geografia política ainda mais complexa. E que vai avançar não somente nas escalas locais, mas também regionais e globais. A ideia ou a teoria da geografia política. Ficamos por aqui com essa aula. Espero ter passado os principais pontos sobre a geografia política de Claude Rafferstein e principalmente de Friedrich Hatzel, enquanto pensamento que vai ser localizado dentro da geografia como a geografia clássica. A geografia, do ponto de vista de sua evolução teórica e metodológica. Então ficamos por aqui, esperamos você na próxima aula. Forte abraço.